Oi, oi! Hoje a gente vai conversar sobre ciclos de vida e morte em vida. A gente vai conversar sobre quando a vida dá sinais assim, alertas de que, olha, você tem novas possibilidades, de novas experiências na vida e você tá presinha aí em algum lugar que de repente já foi, hein? Já deu. E aí a gente fica ali presa, resistindo e não deixando morrer o que precisa morrer para que a gente possa nascer, ou às vezes até renascer, fênix, né? Para novas possibilidades de vida. E essa inspiração para esse vídeo veio porque semana passada nos meus stories lá no Instagram eu falei sobre isso. Porque era bem no momento que eu ainda estou vivendo, na verdade, né? Que eu precisei me recolher para fazer essa autoanálise, essa autoobservação, essa observação do todo também, para que eu pudesse vislumbrar, visualizar novas possibilidades e entender o que a vida está aqui cochichando no meu ouvido e eu tenho talvez estado em resistência de algumas coisas, né? Muito porque a gente tem medo do novo mesmo, do desconhecido, muito porque a gente tem algumas sombrinhas internas para integrar. Eu falo que a gente cura, limpa, solta, deixa morrer o que precisa morrer, mas depois a gente integra, porque nós somos tudo, nós somos todo e a luz e a sombra é quem nós somos. E eu acredito muito que iluminar uma sombra, trazer consciência sobre algumas das nossas fragilidades, quando integrado, isso fica, sabe, na nossa raiz, como conhecimento, como sabedoria, como aprendizado, como referência, né? Então, até uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi no budismo, é que para a gente entender a profundidade da vida, a gente precisa primeiro entender a morte. Até porque a gente vai viver essa morte diversas vezes em vida. Inclusive, saber viver essas mortes é um sinônimo mesmo de discernimento, de sabedoria. Saber em que momento, né? Qual é o momento certo de abrir uma porta? Qual é o momento certo de fechar uma porta? Qual é o momento certo de se abrir para uma relação, né? Ou para algo novo que vai chegar? Ou qual é o momento certo de, opa, já deu, não está mais contribuindo comigo, não está mais me fazendo bem? Qual é o momento de dar um salto de fé, de romper um medo e de repente sair de um trabalho que já não está te deixando mais doente do que qualquer outra coisa, né? E você de repente buscar novas oportunidades ou investir em algo que realmente fala aí com o teu coração. E isso não é só agir de forma impensada, não. Tem que ter programação para muitas coisas, né? Mas ainda assim, olhar para isso, se programar, tomar aquela decisão e nutrindo, né, todo esse processo dentro de você até que seja um momento certo de colher os frutos, né, de manifestar, daquilo se revelar. E quanto mais a gente vai compreendendo esses vários ciclos, mais fácil a gente entra no fluir da vida. Mais fácil a gente compreende a dança que é a vida. E mais profundamente também e intimamente a gente vai se tornando desse lugar de conversa com a vida. A vida dá um sinal e você, opa, mas que para isso, mas para chegar nesse lugar, né, de ter essa conversa, essa resposta um pouco mais rápida com a vida, a gente precisa primeiro conhecer a nossa vida interna, né? Porque a vida externa, o que a gente manifesta, é justamente o que está aqui dentro.
é o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso mundo interno. E então o primeiro passo é o passo do autoconhecimento, porque, cara, o autoconhecimento, quando eu decidi dar esse passo do autoconhecimento, isso mudou e vem mudando completamente a minha vida, assim. Eu resgatei algo em mim que eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia o que era. Que é essa autonomia de autoobservação, de autorreflexão, de autoanálise. Essa autonomia, esse poder, inclusive, sabe? De lidar com as suas emoções, de conhecer, e aí precisa de coragem também, de conhecer as tuas emoções e saber lidar com elas, e aí dominá-las para que a tua reação à vida seja diferente, ao que se manifesta externamente seja diferente, né? Tenha mais leveza, tenha mais alegria, tenha mais até autorresponsabilidade também, até responsabilidade também. Enfim, depende da história de cada um, vai ser diferente, né? Mas o primeiro momento, de fato, é esse autoconhecimento. O primeiro passo é esse autoconhecimento. É você olhar para dentro e você se entender, se conhecer, para que você compreenda o que foi a tua história e olhar para possibilidades do que então pode ser diferente. E aí a possibilidade do que pode ser diferente, amor, são inúmeras. Inúmeras possibilidades. São várias possibilidades. Que para você conseguir expandir a consciência para isso, elevar a consciência, expandir a consciência para isso, precisa ter discernimento e presença. E aí você amplia o olhar e consegue enxergar novas possibilidades. Voltando pro começo do vídeo, do momento de abrir ou fechar uma porta, do momento de se abrir ou do momento de se uma relação ou de fechar uma relação, de iniciar algo novo, ou de ter um pouquinho mais de resiliência onde você está no trabalho, por exemplo, mas com planos, com estratégia, né? Porque você sabe onde você quer chegar, você já sente lá, você já se visualiza lá. E é muito engraçado porque quando a gente fala de fluir com a vida, né, que é vencer, por exemplo, as nossas barreiras internas, através do autoconhecimento, do exercício, né, de muitas curas internas que a gente faz, a gente vai entendendo que quanto menos controle, mais fluida fica a vida. Quanto menos a gente quer controlar a vida, porque na verdade a gente tem muito pouco controle, o controle na verdade é o autodomínio, é como você reage para que no segundo momento você venha a manifestar, sabe, a direcionar. Eu quero essa possibilidade aqui, eu quero essa vida, eu quero me sentir dessa forma, eu quero viver desse jeito. Mas antes de chegar nesse lugar, porque a gente precisa ir galgando, né? A gente tem que treinar primeiro esse autodomínio. Ou seja, para que eu possa manifestar e dominar o mundo externo, eu preciso primeiro estar dominando a mim mesma. Tá reinando em mim mesmo. É de uma hora para outra? Não. Mas a gente pode dar uns bons saltos no meio do processo. Uns bons saltos. Se a gente tem esse direcionamento de autoconhecimento, a gente pode dar uns bons saltos. Se a gente mergulha mesmo, faz um processo profundo, sério, com muito amor por si mesmo, pode dar muito certo. E também, assim, dentro da minha perspectiva, é muito mais um processo no primeiro momento de ser do que de ter. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse processo de manifestação, da espiritualidade, muito hoje elencada ao ter, faz parte.
mas o ter vem depois do ser. E para você ser íntegra, verdadeira, inteira, que é o grande processo espiritual, né? É a gente estar em unidade, se ver na unidade, a gente precisa ir se reconectando aqui, ó, por dentro de nós. E no meu processo foi assim, quando eu comecei esse processo de reconexão interna através do processo de autoconhecimento, né? De várias curas, eu mergulhei de cabeça, foi uma decisão mesmo, assim, eu queria me ver e entender a minha vida sob uma nova perspectiva, porque eu sabia que o que eu estava sentindo e vivendo, é assim, a minha sensação era, tem algo além. E o que tá além? Por que eu não vou para esse além? Por que eu tô aqui ainda? Tem algo além, sabe? Essa era a minha sensação. Era, oi, meu amor, tô conversando aqui no vídeo. Meu gato. Ir além, né? Então, essa perspectiva de que eu queria ir além, eu me perdi. Deixa eu voltar. Você fez eu me perder aqui do vídeo. Foi o que me ajudou a ampliar a minha... eu não sei se é ampliar a consciência. Tem muita gente que fala que realmente não é ampliar a consciência. E de fato eu não acho que seja ampliar a consciência. Eu acredito que seja acessar a consciência. Porque ou você está consciente ou você não está consciente. Essa é a grande questão. Ou você está confusa no teu mundo interno e aí isso se reflete no seu mundo externo. E você simplesmente fica na confusão e não entende, e não faz esse stop de olhar para dentro e se analisar e ver o que fica, o que sai, o que eu preciso mudar, o que é do outro, o que é meu, né? Ou você, mas quando você entra nesse mergulho, você acessa a consciência. E aí a luz, vem uma luz, e aí você começa a enxergar as coisas diferentes. E aí, então, você começa a fazer escolhas dentro desse lugar da leveza, do fluir. Ai, do que é bom pra mim, e por isso é bom pra mim, vai ser bom pros outros. Enfim, é isso. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa aprofundar a nossa visão sobre os momentos de morte. Os momentos de morte são tão importantes quanto o momento de vida, porque é uma coisa só. Eu olho para o macro, eu vejo o reflexo do que está aqui, ó, no micro, dentro de mim. E o que é mais acessível, inclusive, né, da gente lidar no primeiro momento, é justamente com o que está dentro de mim. É mais acessível, mas não necessariamente mais fácil. Eu falo que o processo de autoconhecimento é desafiador, mas ele é muito libertador. Então vale muito a pena. E aí quando a gente mergulha nesse universo interno e começa a se desbravar e é isso, a gente se desbrava, a gente tira umas ervas daninhas, aí a gente planta novas sementes, aí a gente nutre amor próprio, e aí pá, poder pessoal, consciência, tudo se revela para nós, até que a gente chegue num lugar de, com muita clareza e discernimento, a gente possa escolher sobre quem queremos ser, viver e estar na vida. Eu não sei se ficou muito claro, porque eu tinha pensado em fazer um vídeo de uma forma e de repente ele foi para outro lugar. É sempre assim comigo, até nas minhas aulas. Às vezes eu preparo de um jeito, aí a gente entra no flow, vai meio que para o outro lugar. Mas como esse também é o primeiro vídeo, e a gente está aqui se testando, né? Só rompendo mesmo a primeira barreira, a gente vai fluindo e melhorando, crescendo e nutrindo para os próximos. Certo? Então, o que a gente falou? A gente falou que a gente vai olhar agora com mais, a partir dessa reflexão, que a gente pode olhar com mais cuidado
mais profundidade para os momentos de morte. Com mais discernimento, menos drama, com mais amor, menos controle e se permitindo ir um pouquinho mais para dentro, não é para fora, é para dentro do medo, do que a gente tem do novo, até para que a gente possa transcender e trazer e ser e viver esse novo que a vida aí está pedindo para nós, seja lá em que fase, em que área da vida seja. Então, antes de olhar para o novo, vamos olhar para aquilo que a gente precisa deixar para trás, deixar morrer, para que a gente possa reviver. Beijo, até o nosso próximo vídeo.